gente pergunta, alguém aqui já ouviu falar da parábola dos vinhateiros homicidas? Alguém? Não? E é diferente, né? A gente costuma acessar muitas parábolas de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas a gente precisa estar atento, porque Kardec, quando ele veio trazer a codificação espírita, ele já sabia que ele não ia conseguir discutir todos os pormenores do Novo Testamento, da experiência de Jesus entre nós, no pouco tempo e nas poucas obras que ele poderia produzir numa encarnação. Então, é uma matéria gigante. A doutrina espírita tinha um objetivo, que era trazer o conhecimento da reencarnação como um consolador, né, prometido por Jesus. E ela não dava para estender mais. Imagina se a gente pegasse, na hora de fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, os 4 Evangelhos do Novo Testamento fossem pormenorizar todos eles. A gente ia ter um livro gigantesco, não ia dar, aliás, ia ter que ser vários volumes, né? Não tinha condições. Então, por uma falta de tempo mesmo, de oportunidade, talvez de preparo até nosso, muitas coisas não estiveram presentes ali no Evangelho segundo o Espiritismo, o que não significa que não deve ser objeto de estudo dos espíritos, né? Quando a gente fala de Velho Testamento, também parece um livro assim, cheio de fantasias, né? Que a gente não precisaria estar olhando. E muito pelo contrário, o Emmanuel, no livro do Consolador, ele nos adverte que o Velho Testamento para o espírito, como se fosse a fundação do edifício que conduz o homem a Deus. Vocês conseguem imaginar esse edifício sem fundação? Primeiro ventinho ia cair, né? Primeiro ventania forte não ia ficar em pé. Então, Emmanuel coloca o Velho Testamento na posição de fundação, de base, sobre a qual nós edificamos o nosso conhecimento evangélico para alcançarmos tudo que é mais divino em nós. Não dá para deixar de ler, então, o Velho Testamento. Agora, como ler, né? Até vou fazer propaganda aqui do nosso trabalho, né? Pela USE, né? Nós temos um estudo que acontece quinzenalmente, às quartas-feiras, ao vivo também, é uma live, se chama Encontro com Jesus. É pela USE Intermunicipal de Sorocaba. A USE, para quem não conhece, é a União das Sociedades Espíritas. Tá? Na Intermunicipal de Sorocaba, nós trabalhamos ali essa temática de estudarmos o Velho e o Novo Testamento. Nós estamos, inclusive, estudando o Evangelho de Mateus, bem devagarzinho, diminutinho, agora à luz da doutrina espírita. Não somos os pioneiros, nem somos os únicos a trabalhar esses estudos, tá? Se vocês procurarem, vocês encontrar assim, materiais maravilhosos. Haroldo Dutra Dias, por exemplo, ele tem um material incrível sobre os estudos do Velho e do Novo Testamento. Então, não convido todos a procurarem lá. Mas aonde está essa parábola dos vinhateiros homicidas? Ela está na codificação também. Olha que interessante. Nós somos espíritas, nós estudamos o espiritismo, nós estamos aqui na nossa associação, hoje uma associação de estudos espíritas, e nós passamos por cima dessa parábola. Ela se encontra lá no livro 25, no capítulo 17 do livro A Gênese. Olha que interessante. Está lá no livro A Gênese. Kardec aponta, faz reflexões sobre o que Jesus quis dizer com essa parábola dos vinhateiros homicidas. Mas eu vou trazer essa parábola na íntegra aqui para a gente começar a refletir. Porque ela foi dita por Jesus há 2000 anos, mas parece que é para a gente agora. Então vamos ler? Vamos lá. Está no capítulo 21, versículos 33 ao 46. Eu vou ler devagarzinho para que vocês absorvam as palavras de Jesus. Em seguida, eu vou refletir sobre alguns pontinhos. Vou refletir com vocês sobre alguns pontinhos, tá bom? Bem devagarzinho para que a gente absorva o máximo possível desse conteúdo hoje, como Jesus.
Então ele diz assim: ouvi outra parábola. Havia um homem, senhor de casa, que plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca, cavou nela um lagar, construiu uma torre, arrendou-a a agricultores e ausentou-se do seu país. Então, olha só, um homem, senhor de uma casa, ele plantou uma vinha. Ele plantou a vinha, ele edificou, ele deixou tudo prontinho para que tudo acontecesse como deveria acontecer, se tivesse as colheitas, se tivesse tudo prontinho. E ele arrenda essa vinha para outras pessoas, para outros agricultores, e ele sai daquele lugar. Quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Então, ele deixou os agricultores lá. Quando chegou a época da colheita dos frutos, ele pediu para alguns funcionários dele ir até lá e falou: olha, vai lá e busca os frutos, porque a terra é minha, ela só está arrendada, então a parte dessa produção é minha. Tá? O que aconteceu? Os agricultores, tomando os seus servos, açoitaram um a um, mataram a outro e apedrejaram outro. Então, o dono daquela plantação mandou seus servos lá para cobrar os frutos, que estava combinado, foi combinado, era um arrendamento, né? Na hora que ele manda, quem recebeu ele lá, fala: olha, não, a gente não quer cumprir, não quer honrar o nosso acordo, não. E bate nos servos, mata o outro, e pronto, acabou. Não vai entregar nada do fruto. Novamente, enviou outros servos. Então, aqueles lá já perdeu aqueles servos. Foram apedrejados, assassinados, mandou outros servos. Em maior número que os primeiros. E fizeram-lhes do mesmo modo. Apedrejou, açoitou, matou. Aí, por último, o dono dessa vinha, que não desistia tão fácil, ele manda o filho dele lá. Né? Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: puxa vida, né? Pensou, vamos respeitar o meu filho, né? Respeitarão a meu filho. Mas os agricultores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E tomando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então, quando vier o Senhor da vinha, que fará aqueles agricultores? Essa é uma pergunta que Jesus estava fazendo para os fariseus e saduceus que estavam ao redor dele, no momento em que ele já estava iniciando toda a peregrinação dele pela Jerusalém, profetizando, fazendo as curas, né? Curando cegos, leprosos, paralíticos. E eles lhe dizem: fará perecer horrivelmente os malvados e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos a seu tempo. Então Jesus perguntou isso para os fariseus e saduceus, numa situação em que ele estava sempre o tempo inteiro sendo tentado por eles, porque ele tinha acabado de chegar em Jerusalém, estava naquele momento em que a grande turba da população, experimentando já os milagres que Jesus tinha feito, estava assim, maravilhado com Jesus. Tinham Jesus como um profeta. Então, eles estavam assim, de um lado, as autoridades daquela época, arrumando um jeito de derrubar Jesus, porque se sentiam ameaçados pelo apreço que a comunidade tinha por Jesus, e de outro lado, toda essa comunidade, acompanhando Jesus cheios de sofrimento, de dor, de tristeza e esperança, né? Jesus veio curar os males. Jesus então lhes disse: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de ângulo, proveio do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos?
Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produza seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, sobre quem ela cair esmagará. E tendo ouvido as suas parábolas, os sumos sacerdotes e fariseus entenderam que ele falava a respeito deles. E procurando prendê-lo, temiam as curvas que o consideravam um profeta. Parece difícil de entender, né? Mas não é. Kardec traz toda a reflexão sobre essas figuras no livro A Gênese. Mas, assim, aqui no finalzinho, só para contextualizar o cenário da época, né? Quando ele diz assim, vocês não viram que estava escrito nas Escrituras, e ele recita que a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de ângulo, ele se referia aos profetas do Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento anunciaram que chegaria o prometido, chegaria o Messias, e ele seria assassinado. E então, quando ele fala isso para esses sacerdotes e fariseus, eles se dão conta do que ele estava falando. Por quê? Porque eles eram as pessoas mais estudadas da época. Eram eles que estudavam as Escrituras. Eles sabiam que estavam falando, que os fariseus, os saduceus, né, os hebreus em geral, estavam revirando as costas ao Messias, conforme havia sido predito nas Escrituras. Então eles sentiram que era para eles que estava falando. E aí eles ficaram pensando, se vocês forem olhar no versículo anterior desse capítulo de Mateus e nos outros livros, vocês vão perceber que é um momento da época de Jesus em que estavam todos eles, todas essas autoridades, buscando um jeito de prender Jesus. Vinha um provocado, vinha outro provocado, vinha outro falando uma coisinha. Eles estavam dando um jeito de prender Jesus. E ali eles tiveram novamente esse interesse de prender Jesus, porque eles se sentiram atacados. Só que eles temiam as turmas, porque existia ali todo um apreço social por Jesus diante de todas as curas que ele estava fazendo. Então as pessoas já o reconheciam como um prometido, ou pelo menos como um grande profeta, diferente até dos outros, né? Porque fazia curas. Então, é este o cenário dessa parábola. Quando a gente começa a estudar, vamos. Tá falhandinho? Isso. Deixar. Tá. Seguro? Você quer que eu segure? Pode deixar pendurado? Ah, aqui mesmo? Pega? Ah, então tá ótimo. Então, quando a gente vai estudar detalhadamente esse trechinho, porque Jesus não contou só uma historinha. Ele queria fazer aquelas pessoas refletirem e usou situações históricas, situações proféticas para levar um conhecimento a eles. Quando a gente vai estudar detalhadamente a luz da doutrina espírita e essa parábola, Kardec traz que esse dono da vinha, essa vinha, seria o reino de Deus, que está todinho preparado para que a gente colha frutos, né? E aí, quando vai chegar o momento de colher esses frutos, esses primeiros servos que ele mandou seriam aqueles profetas de antigamente, já sinalizando que viria um Messias, que viria trazer a mensagem de transformação, de renovação, né? Da qual Jesus foi portador, a segunda revelação, a lei de amor, né? Quando ele fala dos segundos também, foram os demais que vieram, né? Elias, João Batista, que vieram na sequência, sinalizando a chegada de Jesus. O Filho é o próprio Messias, o próprio Cristo, que chega e ele não é reconhecido pelo próprio povo judeu, e ele é então morto. E quando Jesus, então, na parábola, pergunta para os fariseus e saduceus, olha, mas e aí? O dono da vinha vai chegar lá agora, ele devia fazer o quê? Já que mataram os servos dele e agora mataram até o filho. Os próprios fariseus, sem fazer muito esforço de pensamento, responderam, né? Olha, ele tem que expulsar esses malvados, esses agricultores ingratos, expulsar eles todos de lá e entregar essas terras para outras pessoas.
E aí vem Jesus e busca as escrituras antigas. Então, o que eles já sentiram ali? O povo hebreu não é digno de Deus. Porque eles mesmos responderam que teria que ser tirada aquela vinha deles e dado para agricultores que fossem respeitar o dono da vinha. Então, olha o tamanho da reflexão que Jesus propõe para os fariseus e saduceus, né? Quando ele fala também de pedra angular, nós estamos falando daquela pedra, aquele canto que segura em pé um edifício. É disso que ele está falando. Ou seja, Jesus vem trazer uma mensagem que segura o edifício de religiosidade humana, segura a fé, segura a conexão. Se vocês olharem para o Velho Testamento, vocês vão perceber que todo o Velho Testamento, ele é como se fosse um compilado das experiências humanas, de uma forma poeticamente escrita, da experiência daqueles camponeses do passado com Deus. Tanto que a gente vai falar ali dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaac e Jacó, e a gente vai falar da aliança desse povo. O que seria essa aliança? É aquele símbolo de união com Deus, de perfeita comunhão com Deus. Então, quando a gente olha lá para o Velho Testamento, a gente está vendo ali uma experiência poética das nossas experiências, né? Porque nós estamos encarnados, nós também passamos por essa jornada, das nossas experiências de religiosidade, né? E aí, com todas aquelas esperanças que foram trazidas no Velho Testamento pelos profetas, aí vem Jesus e diz: olha, vocês não estão reconhecendo a pedra angular, e vocês estão perseguindo a pedra angular. Então, necessariamente, essa pedra, né, esse reino de Deus vai ser retirado de vocês e dado para outra pessoa. Isso pesou, né? Isso pesou bastante. Bem, mas essa parábola, além de todos esses aspectos históricos, sociais que ela traz, que a gente precisa refletir para entender, né, precisa acessar esse conhecimento para entender, ela traz uma reflexão profunda para os espíritos, que é a seguinte reflexão: aqueles agricultores aceitaram, né, ir lá trabalhar, pegaram a vinha já pronta, com tudo pronto, só cultivar, né, e depois eles não aceitaram as ordens do dono da vinha. O que simbolicamente isso traz para a gente? Quem seria o dono da vinha mesmo? Deus, né? O reino de Deus. Quanto nós aceitamos as colocações de Deus na nossa existência? Quanto a gente também, nos momentos de entregar frutos, muitas vezes nos rebelamos? Quanto nós estamos abertos para respeitar esta vontade divina, sem achar que nós somos os porta-vozes superiores ao próprio Deus, de toda a verdade? Um exemplo simples, né? Quando a gente começa a estudar hoje dentro da doutrina espírita, o livre-arbítrio, a gente percebe que nosso livre-arbítrio é bem limitado. Vocês já se deram conta disso? Nosso livre-arbítrio é bem limitado. Os espíritos, inclusive, nos dizem que, à medida em que nós avançamos em consciência, intelecto e moralidade, nosso livre-arbítrio vai se ampliando. Mas quanto mais atrasado, menos livre-arbítrio nós temos. Quanto mais avançados, mais livre-arbítrio nós temos. A grande parte das nossas experiências reencarnatórias não estão na esfera do nosso livre-arbítrio. Se nós participamos dos nossos projetos reencarnatórios, talvez porque tenhamos ali algum avanço espiritual, para ter participado do planejamento reencarnatório antes de encarnar junto com os nossos mentores espirituais, nós planejamos lá antes.
Aqui encarnados, o nosso livre-arbítrio, e isso está lá no Livro dos Espíritos, nos traz o Espírito da Verdade, que ele se restringe às nossas escolhas de ordem moral. Nas escolhas de ordem moral, nós temos livre-arbítrio. E nos momentos em que nós somos convidados a fazer escolhas de ordem moral, nós nos elaboramos como espíritos. Entenderam? Então, nosso livre-arbítrio está quase restrito às escolhas de ordem moral. E nos momentos em que nós somos convidados a fazer esse tipo de escolha, nós nos elaboramos como espíritos. Em quantos momentos da nossa existência, nós somos confrontados com situações que nos trazem profundo dissabor e inconformismo? Uma perda de patrimônio, perda de emprego, perda de relacionamentos, desencarne de entes queridos. Quantas vezes nós simplesmente não aceitamos as experiências que nos são trazidas? Nós simplesmente questionamos e afrontamos a posição do dono da vinha para a nossa existência. É ou não é? A minha filha caçula, ela está terminando o curso de medicina, fazendo medicina em São Paulo, ela se forma ano que vem, médiquinha. Quando ela entrou, primeiro dia de faculdade dela, eu disse para ela assim: filha, o conselho que eu quero que fique no seu coração, para que você tenha paz, inclusive, é que médico não salva vidas. Guarde bem isso. Médico não salva vidas. E a lógica é muito simples. Se médico tivesse o poder de salvar vidas, nenhum filho de médico morria no mundo. Médico não salva vidas. Ele participa do processo de saúde ou doença, manutenção da vida física ou desencarne dos espíritos que lhes são trazidos ao processo reencarnatório como profissional. Então, o médico não salva vidas. Nós não salvamos vidas. É muito interessante que mãe e pai têm uma mania de super-herói, né? Não sei se vocês passaram por isso. Mas a gente tem uma mania, né? A gente tem filho, aí o filho fica adolescente, a gente fala assim: ai, vai sair à noite agora, eu sei onde tá, sei com quem tá, sei quando vai, que hora volta, tá, mas ele vai sair para passear e fala: ai, não vou dormir enquanto não chegar. Por quê? Por quê? É uma reflexão muito importante para a gente fazer, porque a gente passa a madrugada à toa acordado. Até porque, se a gente tiver que salvar o filho, acreditem, a gente vai acordar a tempo de salvar. E é assim que funciona a coisa. Só que a gente não confia muito no dono da vinha. Eu tive uma experiência muito interessante também, e é interessante essa questão, continuando nos filhos que acordam, né? Minhas duas filhas fizeram faculdade fora de Sorocaba, eu sou de Sorocaba. Elas foram morar fora, eu falei: olha, eu acho que eu ensinei vocês a se protegerem, evitar situações perigosas, evitar de estar em lugares até tarde da noite sozinhas. Eu acho que eu ensinei, tomara que eu tenha ensinado. Porém, o que eu falei para elas? Aproveitem para orar antes de sair e se esforçar na vigilância, porque se vocês me ligarem para eu ir salvar vocês, a chance de eu chegar é quase zero. Porque como é que eu chego de Sorocaba até São Paulo para salvar a vida de um filho? Então, os nossos filhos estão na mão de Deus, não é na nossa, e a gente tem essa ilusão. As vidas das pessoas não estão na mão do médico, estão na mão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Também dizem os profetas que Deus conta, Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na cabeça de cada um dos filhos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na última lição que se chama Lei de Amor, Emmanuel diz que Deus ama do verme
ao arcanjo todas as criaturas. Deus ama. E não é um amor que a gente conhece, porque o nosso amor ainda é um amor egoísta, é um amor pequenininho, né? É um amor interesseiro, um amor cheio de caprichos, porque a gente ainda é uma criancinha espiritual. É um amor perfeito. É um amor de extrema misericórdia. É um amor de cuidado constante. Às vezes a gente fica iludido achando que quando vai fazer uma prece para falar com Deus, precisa fazer uma força, né? A gente fecha o olho, faz aquela força com o olho, parece que se fizer muita força com a cara, parece que sobe melhor, né? E às vezes a gente faz a força com a cara olhando para o céu, né? Porque é como se Deus estivesse lá no meio das nuvens, sentado num trono lá, não é? Mas o que o Espiritismo nos traz? Livro A Gênese, quando a gente vai estudar fluidos, Kardec nos traz uma reflexão profundíssima. Ele fala que o fluido cósmico universal, que é a matéria primária de tudo que existe no universo, que é a matéria que dá origem a todas as matérias, que se movimenta a partir de leis inerentes a ela mesma para ter uma ou outra constituição, uma ou outra densidade, uma ou outra vibração. Essa matéria, fluido cósmico universal, ela está em toda parte. A nossa ciência terminou avançando e descobrindo que o vácuo não existe. O vácuo não existe. Porque no lugar onde eles achavam que nada existia, e por isso chamavam de vácuo, existe a matéria escura, ou éter, ou fluido cósmico universal. Objeto de estudos da ciência hoje. Então, em toda parte há este fluido cósmico universal. E Kardec ainda estuda que o fluido cósmico universal atravessa todos os nossos poros, atravessa toda a nossa matéria, que, aliás, quando vocês estudarem, é para dar um nó na cabeça da gente, né? Diz que a gente não se toca, mas ao mesmo tempo está imerso um no outro, né? Depois vocês estudem um pouquinho a questão dos átomos. É incrível. Por isso que eu falo que a gente ainda é bebê, né? Estamos aprendendo básico. E aí Kardec menciona que Deus, nesse hálito divino, porque o que fala o Espírito da Verdade? O que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. O hálito divino é o próprio fluido cósmico universal, que dá origem a todas as coisas. O hálito divino. E Deus, então, ele está em nós e não fora. Antigamente eu achava que Deus estava no alto. Aí ele olhando lá de cima tinha uma visão maior do que a minha. Então eu aqui de baixo só consigo enxergar esses ângulos, né? Ele lá de cima enxerga mais. Não. Quando os amigos espirituais nos dizem na codificação que aquilo que às vezes para o mundo não é nada, mas para Deus pode ser um verdadeiro pecado, porque Ele conhece o móvel de todas as coisas que está dentro do sentimento do Espírito. Ele está dizendo isso. Deus não vê de fora, não é lá de cima, é de dentro. Por isso que Ele sabe as nossas intenções. Por isso que Ele sabe dos nossos sentimentos. Ele está em toda parte, o tempo todo, segundo a segundo, cuidando de todas as criaturas. Porque se Ele é capaz de amar o verme, que é uma criatura dele, com quanto amor Ele não cuida de cada um de nós. É muito interessante a gente pensar no verme, né? Porque, não sei, eu estou falando isso direto em palestra pública, porque é uma reflexão que eu estou fazendo, tá? Gente, vocês estão... Eu não sei, acho que vocês devem passar por essa experiência, não é só na minha casa. Eu vou tomar café da manhã, às vezes aparece uma formiguinha em cima da mesa. Acontece com vocês? Parece ter um farelinho de pão, né? Uns grãozinhos de açúcar atrai as formiguinhas, né? Aí aparece aquela formiguinha em cima da mesa. Vocês já pararam para pensar o tamanho da gente perto de uma formiga? A gente é um gigante. Imagine aparecer um ser que proporcionalmente fosse
a gente perto de uma formiga, ou seja, a gente fosse a formiga e o ser gigante daquele. Imaginem o pavor que a gente ia ficar, né? E aí, o que a gente faz? A gente olha e fala, ai, não, na mesa não. Põe o dedo, esfrega, morreu. Pensaram nisso? E aí eu comecei a pensar, quando eu vi essa lição de Emmanuel falando que Deus ama do verme ao arcanjo, eu fiquei pensando, meu Deus, que eu estou matando um monte de criatura divina aqui. Como é que será que esse processo? Jesus, socorre. O Chico diz que teve uma experiência muito interessante na casa dele. A casa dele estava sendo invadida por formigas. Invadida. E aí diz que ele pensou, né, vou ter que dedetizar, né? Infelizmente, algumas formiguinhas vão morrer, né? Só que aí, o que ele fez? Ele falou assim, eu vou conversar com as formigas. Eu vou explicar para elas que não dá para elas morarem dentro da minha casa. E pedir para que elas façam casa em outro lugar. Eu vou falar com elas por uma semana. As que sobrarem, infelizmente, aí eu vou ter que passar o veneno. E nisso foi. O Chico ficou uma semana conversando com as formigas e pedindo para que elas se retirassem da casa, explicando por que não dava para conviver junto. E não é que a maior parte das formigas foram embora? Aí as relutantes, né? As teimosas, como acontece em toda lei de causa e efeito, acabaram desencarnando, dedetizadas, né? Mas para a gente pensar, né? Para a gente refletir, são criaturas divinas. E que Deus ama. Deus ama o verme. Olha que profundo isso. Ele vem, ele constrói a vinha cheia de experiências para que a gente colha frutos. E desse fruto gere mais 100, e mais 200, e mais 1000. Vocês já viram como funciona o pé de alface? Alguém aqui já plantou alface aqui? Não? Já plantou? Já plantou? Vocês já esperaram o pé de alface crescer até ele ficar uma coisa enorme, grandona e começar a dar semente? Eu não sabia que era assim, rapaz. Eu plantei um pé de alface e falei, vou dar uma de agricultura, que eu sou péssima, tá? Péssima agricultura. Mas eu falei, vou testar, né? Vai que rola. Pelo menos se eu for expurgada aí por algum planeta de expiações provas onde a coisa está começando, alface eu vou saber plantar, né? E aí fui plantar alface. E esse alface, eu fui arrancando as folhas para consumir, e ele foi crescendo sem fim. Eu falei, meu Deus do céu, o que está virando isso daqui? Eu achei que ia virar um pepino, porque ele começou a crescer e ficar enorme. E eu arrancava as folhas iam ficando menorzinhas, e ficava aquele caule comprido, ficou mais ou menos desse tamanho assim. E aí, de repente, na ponta, começou a sair um monte de brotinhos, pareciam até florzinhas, parece aquele dente de leão, sabe? Que parece que faz um algodãozinho. Começou a sair um monte daquele lá, que batia no vento e levava. Aí eu tirei um algodãozinho daquele, puxei e fui ver, tinha um monte de semente de alface. Eu não sabia que era assim, que tinha semente de alface. Aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhada. Eu falei, nossa, como Deus é bom. Um alface fez essa quantidade de semente. E aí eu fui pesquisar quantas sementes um alface seria capaz de dar, e pasmem. Eu descobri que um alface pode chegar a dar até 1000 sementes. Então, um alface pode gerar 1000 alfaces. Não justifica ter fome na terra, né? Você pega uma sementinha de laranja, você vai e planta um pé de laranja. Ele leva 10 anos para começar a dar frutos. Mas quando você começa a fazer a primeira colheita da laranjeira, você retira ali de 50 a 100 laranjas. Nas primeiras colheitas. E cada laranja, todo mundo aqui já chupou laranja, né? Porque a gente que é mais antigo ia colher laranja no pé, né? Hoje você fala para a molecada, vamos tomar um suco de laranja, eles vão lá no supermercado e compram um suco já espremido, né? Mas a gente que abre a laranja sabe, dentro da laranja tem umas 5 a 8 sementes, a depender do tipo, não é? Então, cada laranja
pode me dar de 5 a 8 pés de laranja. Olha essa vinha que o pai plantou para mim. Olha essa vinha. E eu ainda continuo discutindo com o dono da vinha, não me dando conta que na minha pequenez, o livre-arbítrio que eu tenho são para as escolhas exclusivamente de ordem moral, porque as demais é a vinha maravilhosa que Deus criou para mim. E que nesta vinha estão as experiências de alegria e de dor, de sombra e de luz. Porque, como diz o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, nós ainda, no nosso estágio evolucional, precisamos da noite para reconhecer o dia. Precisamos saber o que é a dor para darmos graças à saúde e também para reconhecer empaticamente a dor que o outro sofre e nunca alegar ignorância quanto à dor do outro. Todas estas experiências são para o nosso crescimento. Todas essas experiências foram trazidas por Deus à nossa existência. A gente costuma falar que marido e mulher a gente escolhe, amigo também, né? Até chefe, porque se você não gostasse, troca de emprego. Mas parente não dá para trocar, né, gente? Não dá, né? Não dá para trocar pai, mãe, filho, dá irmão. Aí nasceu aquele lá, meu irmão, nessa encarnação, né? Aí eu tenho que aguentar aquele irmão, né? O tio da uva passa, todo Natal, todo Ano Novo, ele põe uva passa no arroz, uva passa na maionese, uva passa na farofa, né? Põe uva passa no doce, no pavê com uva passa. Aí a gente tem que aguentar o tio chato, que ainda vem da opinião de política, né? Tem aqueles tio chato que usa noite de Natal para dar a opinião política dele, como se ele fosse resolver o problema político do país. Só que ele não está em Brasília, né? E aí a gente fala, por que, Senhor? Porque eu não posso trocar esse. Eu não posso devolver, né? Ó, não gostei do tio. Leva embora. Aí a gente não consegue devolver, o que a gente faz? A gente dá umas ignoradas. Não é verdade? Torce para todo mundo esquecer de convidar o tio para o Natal, né? A gente dá aquelas ignoradas, né? Só que a gente não está se dando conta de que, olha só, não escolhi. Quem escolheu foi o dono da vinha. Olha, o dono da vinha. E toda vez que eu me rebelo com essas experiências, eu estou ali dando bracinho para os vinhateiros homicidas. E é muito interessante quando Jesus vira e fala, olha aí, vai ter que tirar essa vinha desses agricultores porque eles não estão dando valor. Vamos tirar deles e dar para outro povo que tenha mais valor. É aqueles momentos em que a gente perde as oportunidades de aprendizado com uma determinada coisa e acaba tendo que vir reencarnar em outras situações muito mais complicadas do que a gente está agora. Porque a gente deixou passar. Porque a gente se rebelou. Eu estava passando, né, eu estou falando isso daí em várias palestras também. Eu estava passando lá em Sorocaba, embaixo de uma ponte, na Avenida Dom Aguirre, ali na Dom Aguirre, aí embaixo, na beira do rio, né? Tem uma ponte que, num determinado trecho ali, essa ponte, ela passa um trem em cima. Então, é uma ponte para o trem. Em cima só passa o trem. E aí, eu parei justo embaixo dessa ponte, porque fechou o semáforo, eu fiquei parado ali para o lado. Eu não tinha nunca reparado nisso, é porque eu parei do lado mesmo, né? Olhei e fui ver toda a estrutura de fundação dessa ponte, era de ferro. E, gente, um dia que vocês passarem por lá, vocês não observaram, vocês vão ver, é feio que dói. É muito feio. Parece que não tem harmonia naqueles ferros todos. É um ferro que está de assim, um ferro que está de assado, um ferro torto, um ferro virado, um ferro não sei o quê, desguei, bababá. Eu falei, mas nossa senhora, quem fez isso aí fez muito feio demais. Por que quem fez mais quadradinho, assim, né? Eu dando palpite, eu nem fiz engenharia, dando palpite na engenharia dos outros. Mas eu fiquei olhando, fiquei pensando, nossa, esse ferro aqui parece que está torto. E se a gente arrancasse ele, né? E aí eu fiquei pensando nisso depois. Às vezes a gente vê coisa assim, né? E fala assim, tá torto, porque a gente não entende engenharia. Aí a gente quer arrancar dali. O que será que ia acontecer se eu arrancasse aquele ferro? Vai cair a ponte, gente. Óbvio.
Porque não tem nenhum ferro inútil. Naquela viga não tem nenhum ferro inútil. Quem não entende sou eu. Não é? Tira um ferro dali para você ver se não vai cair o trem. Vai cair o trem. Como é que é a estrutura do nosso planejamento reencarnatório familiar? Você bota o tio da uva passa lá. Ele parece chato, desajeitado, parece que não devia estar na família, mas você arranca ele de lá para você ver se não dá prejuízo. É um tio mentiroso. É o tio mentiroso, é o que passa a perna nos outros. Mas arranca o tio para você ver se não tem prejuízo. Tem. Porque ele não está ali aleatoriamente jogado, porque quem pôs ali foi o dono da vinha. Foi o dono da vinha. Para que a gente pudesse colher os frutos de uma experiência reencarnatória com esse espírito. Para que a gente pudesse aprender, muitas vezes, a tolerância, empatia, compaixão, paciência, caridade, doçura, afabilidade, mansuetude. Só que a gente quer arrancar o tio da uva passa, igual eu estava pensando em arrancar o ferro da ponte lá de Sorocaba. Né? Óbvio que não é. A gente precisa usar todas as faculdades espirituais que foi o próprio dono da vinha que nos deu, né? Que é inteligência, razão, consciência, memória, sentimento, etc. e tal. Tudo que nos torna espíritos hoje. A gente precisa usar tudo isso, né, gente? Não dá pra gente... Eu até estava conversando com uma amiga esses dias sobre o quanto Kardec tem razão quando ele diz que a fé precisa ser sólida, ela precisa ser fundada na razão. Porque se a fé não é fundada na inteligência e na razão, ela, toda vez que o espírito avança nesses aspectos, ela vai ruir. Ela vai ruir. Porque o espírito vai falar, não é coerente, não tem lógica. E aí ele vai acabar ruindo. Né? E aí, a gente estava conversando o quanto muitas vezes a gente não consegue entender certos processos reencarnatórios nossos, mas eles fazem todo sentido na nossa existência. E evidentemente que a gente vai precisar usar a inteligência para discernir quando é o momento de dar um passo para trás. Porque até Jesus deu um passo para trás. Se vocês pegarem Evangelho de Mateus, vocês vão ver lá várias vezes em que Jesus dá um passo para trás. O que é esse passo para trás? Ele vem, ele vive, né? Jesus, ele vive a lei de amor. Então, né, ele não pensa, ele vive. Ele é a expressão máxima dessa lei. Ele vai, ele se relaciona com essas pessoas, entrega amorosamente tudo que elas precisariam ouvir ali, e quando ele percebe a incompreensão, ele simplesmente dá um passo para trás e sai. Vocês vão perceber isso em várias passagens. Por quê? Porque aquele espírito, o tempo espiritual dele não dava ainda, não tinha maturidade ainda para compreender o que Jesus trazia. E por caridade, ele reduzia o brilho luminoso da verdade que poderia até cegá-lo. Quando nós estamos nos nossos relacionamentos, a gente não pode deixar de usar a inteligência e entender que há situações em que a gente precisa dar um passo para trás. Por exemplo, situações cuja permanência nossa poderia implicar em prejuízos maiores para todo o grupo. Situações de violências domésticas, assédios morais muito profundos, que a gente percebe que está nos adoecendo ou adoecendo outras pessoas. Esse é o momento de dar um passo para trás, que é muito diferente de abandono, né? Porque o abandono, ele é assim, eu me instalo na mágoa e eu, então, me justifico do porquê nunca mais eu tenho que prestar nada a este ser, porque a partir de hoje eu o excluo. Gente, eu estava vendo uma filósofa, puxa vida, agora, como que era o nome dela? Ela é maravilhosa, eu vou tentar lembrar até o final da palestra e falo para vocês. Mas ela estava num podcast, e foi tirar um trechinho do podcast dela comentando sobre a questão, como a filosofia vê o perdão. E ela estava comentando que
Na filosofia, pensa-se que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E nos traz um produto. Quando nós falamos de alguém que nos feriu, a dor é o preço. Mas o que a gente recebe em razão da dor é a experiência. Muitas vezes, observem na vida de vocês. A gente passa por momentos difíceis e aí a gente pensa, depois que já passou, o quanto a gente saiu muito melhor do que a gente entrou. Não é verdade? Então, o preço está pago. É assim que a filosofia enxerga o perdão. O preço está pago. Eu paguei um preço. Muitas vezes alto, dói, doeu. Mas o produto que eu recebi é valiosíssimo. Então eu aceito pagar o preço e está tudo quitado. Estamos quites. Vamos voltar para o mundo espiritual quites. Olha que interessante esse ponto de vista, né? E quando nós falamos muitas vezes de entes muito difíceis que podem até piorar o planejamento reencarnatório, e a gente fala para dar um passo para trás, é esse passo para trás. Eu tô quites. Estamos quites. Eu não tenho ódio, rancor, desejo de vingança, mágoa que me escraviza nesse sentimento doente. Eu não tenho nada disso mais. Eu simplesmente me afasto porque o comportamento do outro pode me machucar e machucar até ele, mesmo complicando as nossas existências. Mas sempre que ele precisar de ajuda, eu estarei ali para servir, como nos recomenda Jesus. Sempre que ele mudar, pedir para se reaproximar, eu estarei com as portas abertas à reconciliação. Isso tudo, essa receita que eu estou dando, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando, no capítulo, amai aos vossos inimigos. É nunca ter-lhes desejo de vingança, não se alegrar com o mal que lhes acontece, pelo contrário, se alegrar com o bem que lhes acontece, sempre desejar o bem para eles, nunca fechar as portas à reconciliação, nunca renunciar a uma oportunidade de servir. Então, percebem que é muito diferente de abandono? Porque nós não podemos simplesmente ignorar estas pessoas que muitas vezes são difíceis na nossa existência, achando que esse é o melhor caminho e ignorando que Deus, como o dono da vinha, preparou gentilmente essa experiência para nós. E é para que a gente colha frutos. Na nossa vida, muitas coisas acontecem, aliás, a grande maioria delas, das quais nós não temos a menor participação. Nós fazemos as escolhas de ordem moral. Então, quando eu recebo uma ofensa, uma calúnia, uma injúria, uma ingratidão de alguém, ali nasce o meu livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de escolher o perdão, de escolher a tolerância, de escolher não revidar o mal. Ali eu tenho livre-arbítrio. E quando eu faço essa escolha, eu me elaboro como espírito. Olha quantos frutos eu ganho nessa vinha maravilhosa, construída por Deus para mim, a partir da minha escolha de ordem moral. O resto, não escolho, gente. O desencarne de um ente querido, perdas financeiras, acidentes, a gente não está escolhendo isso. Eu posso ter participado da escolha lá no mundo espiritual e ainda de forma coordenada ali com amigos espirituais, né? Mas agora não. E aí nós ficamos ali preocupados. Eu não sei se vocês fazem isso também, eu de vez em quando eu sou uma filha muito rebelde, bobinha ainda. Então, às vezes eu falo com Deus e outro dia eu estava refletindo, eu acho que eu estou tão ignorante que acho que ele precisa de secretária. Porque tem horas que eu vou pedir as coisas para ele e falo para ele, não esquece não, senhor, né? Que nem pagar conta. Não sei se vocês passam por isso. Mas às vezes chega o dia de pagar as contas e falo, senhor, só lembrando, eu preciso pagar as contas, manda serviço pra gente, né? A gente vai ficar muito feliz. Gente, Deus sabe, não precisa de secretária não, né? Ele sabe de todas as coisas, ele sabe de todas as nossas necessidades e ele sabe encaminhar para a gente o que a gente precisa, e às vezes é ficar sem. Às vezes é ficar sem. Aí a gente quer emburrar com o dono da vinha.
A gente quer roubar os frutos dos outros. A gente nasceu para ser laranjeira e quer dar limão. Né? Complica toda a situação. Quando a gente só precisava fazer uma coisa: cumprir, saber obedecer a Deus, confiar em Deus e florescer e frutificar onde nós estamos. Só isso. Só isso. Onde você está hoje? Como você pode florescer e frutificar? Porque deste modo você está cumprindo o compromisso com o dono da vinha. Você está respeitando o dono da vinha. Você está colhendo frutos de crescimento espiritual que te foi proposto. Então, onde você está, como dizia o Chico, né? Não tem nada errado. Você está do jeito que você tinha que estar, onde você tinha que estar, com as pessoas que você tinha que estar, na hora que você tinha que estar. Não tem nada errado. Até ontem, semana passada, acho que teve vários amigos nossos que desencarnou, né, amor? Acho que perdi a conta, acho que uns 5 que desencarnou. E aí a gente estava conversando sobre desencarne e a gente falando, né? A gente fica inventando coisa para desencarnar, né? Ah, mas se não tivesse ido naquele lugar, é porque ele foi que ele morreu. Né? Parece que morre de véspera, né? Nem peru morre de véspera e a gente fica achando que morreu aí. Né? A gente não tem esse controle. Não tem. Né? Ai, mas olha, se ele não tivesse comido aquela abobrinha, por que ele comeu abobrinha? Né? A gente fica querendo inventar controles. A gente fica querendo passar e pegar as atribuições que é do dono da vinha. A gente fica querendo inventar esses controles, entra em estado de ansiedade, fica nervoso, vai tomar uns escitalopram da vida aí, vai tomar um ansiolítico, antidepressivo, né? Porque a gente está querendo dar limão quando a gente é laranjeira. A gente está querendo mandar no dono da vinha. Olha quanta coisa que a gente pode refletir com essa parábola. Que Jesus nos abençoe e que possamos cada um de nós aproveitar esta vinha maravilhosa que o nosso Pai de amor e bondade criou especialmente para todos nós.